Muito obrigada, bom dia a todos. Prazer estar aqui, uma honra estar nessa casa, uma escola que tão grandes serviços presta, que eu tive a honra de dar aula aqui no Contratos Virtuais, não, Duplicatas Virtuais, não é? E homenageando também o seu, quase que o seu criador, que foi o desembargador Cláudio Viana de Lima, com que eu tive a honra de trabalhar, não é? E agradecer o convite e manifestar também, parabenizar pela importância do tema. Porque, geralmente, nós vemos os tribunais assim, fechadinhos, encastelados, que é a palavra que se usa, né? Então, essa abertura para todos os agentes do processo eu considero profundamente importante. E eu cumprimento a mesa na pessoa da doutora Áurea, né? A desembargadora aqui presente. Vamos lá, então, gente. Eu vou trazer para vocês a visão. Eu me sinto confortável de estar aqui, porque há 5 anos eu respiro o processo eletrônico. O sangue que corre na minha veia é problema judicial eletrônico. É o sonho, não sei se é um sonho, né? Mas eu acordo pensando isso aqui tem que ter um jeito e tal. Eu me sinto legitimada de estar aqui conversando com vocês. E eu vejo muitos jovens, né? E eles são o futuro do processo eletrônico. Né? São vocês que têm que pensar o processo eletrônico. Eu não vejo advogado pensar processo eletrônico. E a gente pensa isso o dia inteiro. Então, são vocês que vão estar advogando, ou vão estar na magistratura, ou no Ministério Público também, né, para ver como que isso vai acontecer. O desembargador contou uma história, e eu vou contar uma outra história aqui para vocês. Né. Lembrando que, fazendo as minhas homenagens ao professor Alexandre Matos, que está aqui presente, ao doutor José Paredes, membro do Ministério Público, e a nossa colega Débora Prates, que também é a luta pela acessibilidade dos sistemas de processo eletrônico. Né? Então, nós vamos contar essa historinha para vocês, sempre prestando atenção na visão do advogado, porque é muito diferente a visão de quem está como usuário, como a lei fala, né? Usuário interno e usuário externo. Então, os juízes aqui presentes, eles acessam o sistema na qualidade de usuário interno. Né? E nós acessamos na qualidade de usuário externo. Ou seja, é igual um balcão de padaria que um atende, o outro é atendido. É uma visão da expectativa que nós temos e que nós precisamos em relação ao acesso à justiça. Né? Bom, está aqui na Constituição Federal a apreciação pelo Poder Judiciário de qualquer lesão, ameaça do direito, né? E a segurança aos litigantes do contraditório, a ampla defesa e os recursos a ela inerentes. E a imprescindibilidade do advogado na administração da justiça, porque o advogado nada mais é do que a representação da parte. Então, quando o advogado, na verdade, ele tem problemas com o processo eletrônico de acesso à justiça, ele vai ter problema também, quem vai ter problema, na verdade, é o jurisdicionado, concorda? Porque nós somos as pessoas, através da qual, tirando o juiz postulante, que vamos encaminhar, né, ao Poder Judiciário. Então, a visão que eu quero passar para vocês, fazendo aqui a nossa visão da advocacia, do Ministério Público também, né, doutor José Paredes, e a Defensoria. Somos nós que acessamos os sistemas informatizados colocados à disposição pela administração da justiça para acesso à justiça. Porque, como eu disse, os usuários internos, os juízes e os servidores, eles estão acessando o processo. Até perguntei quando o desembargador estava aqui, acessando o seu sistema, ele está acessando na qualidade de usuário interno, que não precisa de internet, certo? Nem sempre, né? É verdade, você também precisa nesse caso. O acesso efetivo à justiça. Não estamos falando só de acesso, não. Nós estamos falando da efetividade do acesso à justiça. Né? É o mais básico dos direitos humanos, a partir do momento que nós estamos pensando e trabalhando num sistema jurídico moderno e igualitário. Né? Então, a justiça social moderna, como se entende, ela pressupõe um acesso efetivo. Ou seja, o sistema informatizado precisa estar igualmente acessível a todos.
a pluralidade de atores envolvidos no processo judicial. Nesse passo, eu lembro aqui o que já foi comentado, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, elevada ao grau de emenda constitucional, né, em que diz que todos os Estados partes devem tomar medidas para assegurar o acesso em igualdade de oportunidades com todas as pessoas, né, inclusive aos sistemas e tecnologia da informação e comunicação. Infelizmente, hoje, nós temos um judiciário inacessível às pessoas com deficiência visual. Cumprimento, desembargador Jorge, aqui, e doutor Aurélio também, pelo entendimento no sentido de que ele precisa estar acessível, sim. Essa semana, os seus funcionários, né, os seus serventuários, já estão em Brasília. A OAB está acompanhando isso atentamente, porque a primeira OAB que vai realizar um curso, viu, desembargador, isso a gente está combinado, vai realizar um curso para advogados com deficiência visual, será a OABI. Na parceria com o Tribunal. Na parceria com o Tribunal. Claro, com parceria a gente só ganha, né, desembargador? Exatamente. Porque nós temos, hoje, já fiz o levantamento do número de advogados com deficiência visual no país e no Rio de Janeiro, e serão eles, né, juntamente com a doutora Débora, que vão participar. Eu estive essa semana verificando lá com a Maria não estava lá, foi uma outra serventuária, que fazendo o acesso, gente, por teclado. Coisa mais difícil do mundo. Eu não consigo ouvir nada do que a voz falou. Mas ela ouve com uma rapidez, porque a pessoa vai desenvolvendo outros sentidos com muito mais rapidez. Então, a vontade, a necessidade de que o acesso à justiça, também por meio eletrônico, ele seja igualitário. Ok? E, em falar em termos de acesso à ordem jurídica justa, né? Nós verificamos hoje que a questão do acesso à justiça ele não pode ser verificado apenas nos limites desse acesso, né? Nós estamos falando da ordem jurídica justa. Passado essas palavras iniciais, nós vamos entrar exatamente no nosso tema, que é o processo, desembargador, exclusivamente eletrônico. Eu nunca conseguia que algum advogado entrasse com papel. A partir do momento que o tribunal instala o processo eletrônico, esquece papel. Né? Nem porque quando a resolução 36 fala, quando houver em atos urgentes, né? Eu não consegui achar nenhum ato que tenha sido considerado urgente para poder entrar em papel. E aqui eu faço uma confissão para vocês, que eu entendo completamente o que o tribunal, o que o Poder Judiciário entende. Que o dia que tiver aberto para o advogado entrar em papel, ele nunca mais vai entrar em eletrônico. Tá? Então, eu já entendi, aceito, né, mais ou menos, porque nós sabemos que somos seres humanos também. Então, o processo exclusivamente eletrônico ele rompe totalmente os paradigmas do processo em papel. Ninguém mais compulsa autos, né, desembargador? Vocês compulsam autos. Né? Completamente diferente a experiência que nós temos com o processo judicial exclusivamente eletrônico. E, nesse ponto, eu afirmo para vocês, com a experiência de quem está sofrendo há 5 anos consecutivos, que é uma verdadeira corrida de obstáculo para advogado. Principalmente porque é necessário que ele desenvolva competências e habilidades totalmente, que ele está absolutamente inapto, considerado inapto para isso. Não é? Você é uma espécie de corrida, de gincana, foi a frase do Augusto Marcassini, que é um advogado, já foi ao Conselho Federal da OAB. Tem uma coisa, ele tem um livro sobre criptografia, é uma pessoa que escreve sobre isso há muito tempo. Então, eu achei muito boa essa frase dele, porque isso é o que nós estamos vivendo hoje, né, Alexandre? É uma verdadeira corrida de obstáculos. Então, eu quero que vocês, na verdade, façam uma proposta para que a gente pense junto. Não é? Vamos pensar sobre a tecnologia, então. Será que ela vai, por si só, sozinha, pensa, Sandro, ampliar e democratizar o acesso à justiça? Sozinha, não.
será que ela será responsável pelo resgate da eficiência e a tão sonhada efetividade do Poder Judiciário? O desembargador disse aqui que ela acelera, graças a Deus. Calcula-se em média de 40%. Mas nós sabemos que o processo eletrônico não é informatização da burocracia. Se o processo não é automaticamente juntado aos autos, se ele precisa de um clique de um servidor para ele ser anexado aos autos eletrônicos, então eu troquei a pilha pelo clique. Não é? Então, nós temos que fazer esse pensamento também. Então, em relação à tecnologia, vejam se vocês concordam, que ela introduz uma variável a essa já complicada situação, né, do acesso à justiça. A TI não é o fim em si mesmo. Eu acho que, quando nós falamos de sistemas fora do ar e da impossibilidade do acesso à justiça, a partir do momento que eu não consegui peticionar porque o sistema não me proporcionou, nós estamos falando de uma barreira do acesso à justiça. Não é o que acontece aqui no Rio de Janeiro, porque, graças a Deus, eu quero ressaltar aqui, a OAB Rio, ela sempre teve um canal totalmente aberto com os tribunais, tanto o TRT, né, desembargador, quanto o TJ. Nós sempre fomos ouvidos, nem sempre com a rapidez que nós gostaríamos, com a necessidade, mas com todas as dificuldades que vocês ouviram aqui o desembargador Jorge contar, que ele tem sempre precisado de Brasília, e quando não é o CNJ, que aí mesmo que não sai. Não é? Aí mesmo é que não sai. Se você quiser que alguma coisa não saia, você manda para o CNJ. Né? Então, nós aqui na OAB, nós sempre tivemos um canal aberto, franco, de exposição dos problemas, de plena compreensão e solução. Ok? Mas vivemos, nessa época de processo eletrônico, eu digo a vocês, uma ditadura da TI. Em que a TI ela fala tecniquez, o juiz fala juridiquez, e nem apertando a tecla SAP, o advogado vai entender o que a gente precisa. Porque é quando a técnica impede o acesso à justiça, como eu vou mostrar para vocês alguns exemplos que nós tivemos aqui. Porque quem, na verdade, construiu o sistema foi um técnico. E não contaram para ele que o processo é público, que o advogado não precisa de procuração para acessar determinados autos, a não ser aqueles casos de segredo, sigilo de justiça, mas tem lá uma lupinha e uma senha provisória. Não é? Nós estamos vivendo um momento da reinvenção da advocacia. Ok? O advogado que não ficar ponto .com será um ponto morto. Aceita que dói menos, e as aulas que nós demos há 5 anos, a gente abre com esse bordão. A vida como ela é. E você imagina, né, desembargador, doutor Aurélia, a quantidade de reclamação. Eu devo ser odiada pelos advogados, porque a gente abre a aula, não é, Alexandre? Assim, aceita que dói menos. Se você não aceitar essa realidade, você vai pescar, você vai vender água de coco na praia, porque advogar você não vai mais. Tá? E para ver se isso dá uma... Na verdade, a gente está fazendo uma evangelização, um processo de evangelização da advocacia. Tem horas que a gente quase apanha, né, mas a gente vai. Vamos lá. A Lei 11.419, que o desembargador Elmo comentou, a partir com vigência a partir de março de 2007, ela proporcionou aos... É uma lei enxuta, viu, gente? Com 20 ou 22 artigos. Né? E o CPC, se esquece CPC, processo eletrônico, porque não tem nada. E o que vem de novo aí, eu já até escrevi um artigo sobre isso, continuando a estudar, o novo CPC, os meios digitais, não melhora nada. Pelo contrário, tem prazo ali que eu ainda não estou conseguindo entender. Não é? Deu a liberalidade que os tribunais regulamentassem a Lei 11.419. Então, hoje, nós, advogados, convivemos com um emaranhado de normas procedimentares. O CPC nacional rasgar CPC. CPC para processo eletrônico não adianta nada, porque não fala como é que é um agravo eletrônico. Né? Você pode esquecer, porque cada tribunal regulamentou. Tudo bem, mas todos regulamentaram igual?
Então, apesar do CPC ser único, nós temos que saber de cor, antes de entrar em qualquer um desses tribunais, conhecer essas normas regulamentadoras, que são absolutamente, em alguns casos, díspares entre si. Né? Por exemplo, o desembargador Elmo comentou sobre a Resolução 85, que o CNJ editou. Mas o CSJT editou para o mesmo sistema, né? Editou a 136. Quando foi regulamentada a 136, desembargador, eu perguntei para o TRT qual que está valendo para o TRT, a 185 ou a 136. Resposta do TRT, a 136. Mas então, por que valeu 185? Não, esquece o 185. O 185 é do CNJ. Se você está falando de TRT, você vai estudar a 136. Ok. STF tem uma, STJ tem outra, TRV2 tem outra, o TRT da primeira tem as dele, a Justiça Federal do Rio de Janeiro tem as dele e o Tribunal de Justiça tem as dele. Ou seja, para você advogar, entrar com uma petição em meio eletrônico em qualquer um desses, você obrigatoriamente vai ter que ter salvo todas essas normas no seu computador, porque o dia que você precisar, o sistema vai estar fora do ar, o link pode estar quebrado, e você tem que estar tudo salvo offline e saber de cor e salteado. Tá? É elementar que o advogado saiba as normas aonde ele advoga, sob pena de perder todos os prazos que isso acontece. Aliás, é o que mais a gente vê. Infelizmente, constatamos também que essas regulamentações promoveram inovações em matéria processual através de atos normativos. Não tem aquela frase que eu falei, vocês aceitam que dói menos, né? Deixa que a gente vai trabalhando, vão tentando trabalhar, e vai ter que aceitar isso mesmo. No processo eletrônico, eu verifico, a nossa bibliografia verifica que vários casos, não são poucos, de negação de acesso à justiça, com extinção do processo sem resolução de mérito, né? Com puro indeferimento da inicial. Alguns casos que eu vou colocar para vocês. Tá? Incorreto preenchimento de formulário eletrônico. O direito de peticionar hoje virou o preenchimento de um formulário eletrônico. Né? Incorreto preenchimento das classes processuais. Isso nós estamos falando do universo que também foi explorado aqui pelo desembargador Jorge, que é o universo do PJE. Né? Preencheu erroneamente as classes processuais. Falou muito. A petição é muito grande. Excesso de página diminua. Não cadastrou todos os assuntos a que se refere o pedido, né, na ordem da argumentação da sua petição. E não classificou o documento, pronto, seu processo. Então, foi a sua inicial. Foi. Totalmente. Então, é um caso de negação de acesso à jurisdição. Né? Mês passado, nós tivemos a criação de um novo princípio. Prestem atenção. Princípio da individualização dos documentos. Até escreveu um artigo sobre isso. Processo eletrônico, os documentos têm que estar individualizados. Isso foi elevado, então, recentemente, foi no Rio Grande do Sul, a categoria de um novo princípio do processo eletrônico. Já aconteceu aqui no TRT, mas eu estou colocando para vocês o TRT 8, né? Que houve uma recomendação da Corregedoria no sentido de que os juízes levassem em consideração sobre isso aqui, desembargador, recomendar aos magistrados que aproveitem os atos processuais e evitem extinguir ou arquivar ações com fundamento em motivos técnicos. Né? E recomendar também que, antes de qualquer providência extintiva, possibilite a emenda da petição inicial. Porque tem uma lenda que diz que o PJE não aceita emenda. E tem uma lenda e a realidade fala também, que para o advogado é mais fácil desistir e começar de novo, né? Do que você, no sistema, naquele sistema, você oportunizar a emenda inicial. Veja só, se o processo é físico, a assinatura é autógrafo. Se o processo é eletrônico, a assinatura é digital. Óbvio, né? Nem sempre. Aqui no STJ, alguns casos já aconteceram, trazendo para vocês de uma corte superior, em que o processo eletrônico,
A ministra julgou o recurso inexistente porque a petição não estava assinada. Ora, se eu não assino digitalmente, se eu não conecto, no plugo meu token, a petição nem sobe no sistema. Aqui no TJ, aqui no TRT também. Se você não assina digitalmente, o sistema recusa o seu ato processual. Então, como é que chegou no tribunal se eu não assinei? Não há que se falar, pelo amor de Deus, isso é a inversão absoluta do sentido do processo eletrônico. Se você me disser que eu tenho que, no processo eletrônico, eu não tenho que salvar no arquivo digital, passar para o PDF, assinar digitalmente e subir. Pelo que eu entendi aqui do despacho da ministra, eu teria que digitar, imprimir, assinar, digitalizar, subir e assinar. Oi! Não é isso. E esse caso foi desembargador Elma, teve requintes de crueldade, porque era um recurso criminal. Um colega, um amigo pessoal meu, que ele me ligou de manhã muito cedo. Eu falei, mas o que aconteceu? Eu falei, advogado criminalista acordando tão cedo assim. Eu não dormi, porque eu fui ver esse despacho e era um recurso criminal de um cliente que foi condenado por ter assassinado a esposa. Então, quer dizer, imagina o que ele vai fazer comigo, advogado, se ele souber que eu não assinei a petição dele. Ele estava correndo, inclusive, ele estava se sentindo com risco de vida. Né? Então, você vai ter que falar, explicar, desenhar para o Superior Tribunal de Justiça, dizendo que se não assinar, a petição não sobe. Não. Ou seja, isso acontece. Não é? O princípio da ampla defesa também eu não posso falar muito. Esse negócio de advogado que fala muito, escreve muito, aquelas petições que são bíblias, né? Se isso é eficaz, eficiente ou não, eu não estou questionando. Estou questionando o direito de petição. Né? Nesse caso, a petição tinha 22 páginas e foi determinado que ele limitasse ela em 8 páginas. E o TRF da Terceira Região, recentemente, ele criou um mecanismo que é o preenchimento de um formulário eletrônico já é o formulário, né? As partes e tal, mas a sua petição ela tem que estar limitada em 3.000 caracteres. Só para vocês saberem o que significa 3.000 caracteres. Um artigo de jornal com uma folha, uma lauda e meia, 2.000 caracteres com espaço. Eu não posso defender no meu cliente em mais de 2 páginas. Né? A questão do acesso aos autos também, eu estou imaginando vocês, quando a tecnologia também ela nos impede. Não é? Se o processo é público, tirando aqueles casos de segredo e sigilo de justiça, se o advogado pode, né, pode acessar os autos, aqui em alguns sistemas nós encontramos uma senha, necessidade de deferimento pelo juiz do feito, de uma senha provisória para que o advogado pudesse acessar os autos. E, como vocês veem, é um campo de preenchimento obrigatório. Se eu não preencher, eu não acesso os autos. E aí a OAB, na verdade, ela teve que entrar junto ao CNJ para garantir o direito dos advogados. Hoje, graças a Deus, no Rio de Janeiro, nós não passamos mais por isso. Na verdade, eu acho que nós estamos vivendo um momento de uma grande insegurança da prática do ato processual. Não é? Por exemplo, o sistema está instável. Sair do ar não é problema, né, desembargador? O problema é a instabilidade crônica, como o senhor bem acentuou aqui, que aconteceu com o TRT. Não é? O advogado nunca sabe se o erro é meu ou é do tribunal. Não é? E todos ligam para a OAB. E todos correm para a OAB, porque, não sei, não adianta nada, porque se o dele está fora do ar, o da OAB também o quê? Está. Né? E aí começam os nossos guerreiros do processo eletrônico, graças a Deus nós sempre conquistamos, né? Lorena, Regina, Maurício, Sandro, né? Que está acontecendo. Né? Eu tinha o WhatsApp dos antigos presidentes do comitê gestor. Né? Porque a TI também, Sandro, você há de convir comigo, ela não quer aceitar, ela não vai aceitar simples assim, que o sistema dela saiu do ar. Não, meu sistema não sai do ar. Existe um orgulho para falar do seu sistema. Quando ele sai do ar, eu acho até bom. O problema é quando
Ele é o cai-cai. Ele não sobe, ele não leva, ele fica caindo. Toda hora ele está caindo, ele está levantando. E vai na OAB junto. Aí a gente liga para cá. Graças a Deus, com 60 minutos, o próprio técnico, o chefe da TI, e agora o TJ, agradeço, também vai passar a ser assim, não precisa mais de ato assinado não precisará de ato assinado pelo presidente, o presidente também vai agradecer, né, Regina? Menos um ato para ele assinar, basta que o carinha da TI, como a gente fala, certifique que ficou fora do ar. Né? E, às vezes, a gente fala com os desembargadores, representantes do comitê gestor. Ele falou, peraí que eu vou ver, Ana Amélia, porque aconteceu no passado aqui. Né? Então, tá, vou ver. Não, aqui está tudo bem. A desembargadora não está mesmo. Aí eu pego o meu celular, filmo a fila na OAB para mostrar para ele vir aqui e mostrar para os técnicos da TI dele que, olha, não é bem assim que você está falando, não. Ou seja, gente, isso é uma luta, a Regina sabe, o Alexandre sabe, isso é todo dia, o dia inteiro. Ana, a gente está caminhando para a certidão automática de indisponibilidade. A ideia é essa. Isso logo vai estar no ar, se Deus quiser. Olha, obrigada, senhor. Hein? 60 minutos fica. Né? A primeira vez que o TRT, não sei se você sabe disso, desembargador, saiu fora do ar, com 50 desembargador, não, a TI vai colocar. Porque os prazos só são automaticamente prorrogados, gente, depois de 60 minutos ininterruptos ou não, que é pior ainda, de indisponibilidade. Ok. Você sabe o que a TI do TRT testou? Na primeira indisponibilidade dele? Que o sistema ficou fora do ar 59 minutos. Não preciso falar como é que eu fiquei, né? Porque aí a gente também, como OAB, eu falo como OAB, porque tem essa missão impossível, os advogados querem ainda... A gente apanha também dos advogados, que a gente não faz nada, porque a OAB não faz nada. Né? Eu falei, olha, desembargador, eu faço uma oração, uma prece ao senhor. O senhor manda esse cara da TI agora. Ele botou 59 minutos. Né? Publicação, gente. Princípio da publicidade. O que é que está valendo? A publicação no DJE, Diário de Justiça Eletrônico, ou no painel? Não é? Ou qual data é válida? Porque tem hora que eu já tenho publicação das duas. Aí o tribunal fala a data que for mais benéfica para o advogado. Eu falo exatamente ao contrário. A que for pior para você, você cumpre, porque você vai perder. Não é? Recentemente, uma publicação do TRT, eu passei para o senhor, né, do TST, publicação só vale no DJE. Mas a lei do processo eletrônico fala o seguinte, olha, dispensada a publicação, inclusive no DJE. Então, vai tudo para o painel. O advogado fala, eu sou obrigado a abrir o meu painel. Doutor. Mas como é que o senhor acompanha o processo? O senhor vai ter que entrar também. É famoso, aceita. Né? E qual a data que é válida? E o PJE, não estou falando PJE-JT, estou falando PJE, ele foi pensado nacionalmente, o senhor sabe disso, né? Ele erra todas as datas do painel do advogado, porque ele não conta feriado municipal nem estadual. Oi? Então, basta que se publique no DJE. O STJ tem problema com publicação? Nenhuma. Você acha que a STJ manda alguma coisa para o painel do advogado? Tudo DJE. Não é? Eu já solicitei aqui ao nosso TRT, ao nosso TJ também. Não é? A lei de processo eletrônico, ela exige que o sistema emita automaticamente, gere automaticamente um recibo eletrônico de protocolo. Quando é que o advogado vai ter certeza que a petição chegou onde é que ela tem que chegar? Quando o sistema o quê? Gera o recibo. Não, o PJE não gera. É esse que foi pensado pelo CNJ. Não gera recibo eletrônico de protocolo. Então, certeza do seu ato processual, você pode ter uma mera expectativa. Né? Ou seja, em relação ao sistema, eu quero falar para os senhores o seguinte, a única coisa que eu espero é que eles funcionem a contento. Porque tudo que dá errado é o sistema, não é verdade? E outra liberalidade da Lei 11.419 foi em relação à possibilidade dos tribunais desenvolverem sistemas informatizados de processo eletrônico. Veja bem, nós estamos falando de 2007. Tinha tribunais mais adiantados, informatizados, outros não, né?
Então, aí, eu vou falar qual é a realidade da advocacia. É a Torre de Babel eletrônica. Então, vamos lá, 90 tribunais com 46 sistemas diferentes. STF tem um, STJ tem um, tem outro. A primeira família criada pelo CNJ foi a família Projude, e tem o Projude virtual e tem o Projude digital. Não, não é a mesma coisa, eles são diferentes. Tem o Provi, tem essa sopa de letrinha toda aqui, né? Tem esse ISAGE, que é um sistema, inclusive, ele é de uma empresa, em que o tribunal paga licença para esta empresa. Ou seja, se a empresa sai fora, se o tribunal para de pagar, cadê o sistema de processo eletrônico? Acabou, aconteceu isso com a Bahia agora, mês passado. Não é? Verdade seja dita, a nossa Justiça do Trabalho sempre adotou um único sistema, obrigado, não é? Em termos nacionais, era o IDOC, e desde 2012, né, desembargador do PJE-JT, que é o PJE, da Justiça do Trabalho, em que o desembargador fez um histórico muito importante aqui, aquilo que ele ouviu, que deu, né, nos nossos brios, a advocacia também se sentiu. O TRT ele foi a cobaia do CNJ, e a advocacia e o judicionado foram as vítimas. Né? Venderam peixe que não podia vender. E as outras OABs, porque ninguém é solidário, não. Né? Você acha que as outras OABs, nosso sistema ficou fora do ar um mês, em dezembro, advogado chorando na porta do fórum, que não tinha dinheiro para fazer o Natal dos filhos. Depois saiu mais um mês fora também. Veio técnico até da Índia aqui, quando o senhor está falando que gastou dinheiro e tal. Gasta muito dinheiro. Né? Porque venderam uma ilusão. E a Justiça do Trabalho comprou uma esperança. Ela foi a cobaia mesmo. Né? E hoje, o desembargador contou para vocês, assim, do lado dele, e temos hoje o tal do PJE, sigla oficial, Processo Judicial Eletrônico, e a sigla do advogado é o Pesadelo Judicial Eletrônico. Né? Porque ele foi pensado sem ouvir nenhum usuário. Nós nunca fomos ouvidos. O Ministério Público foi ouvido? A Defensoria foi ouvido? A Advocacia foi ouvida? Não. Veio de cima para baixo. Né? É igual o filho, pai que não gosta de que ninguém diga que seu filho é feio. Graças a Deus, os ventos que estão agora, são ventos bons que estão soprando para a advocacia e para a família judiciária também, no Supremo Tribunal Federal. Né? Uma gestão colaborativa, porque tudo que nós pedimos, a vida inteira no CNJ, eu imagino que o TJ também tenha passado pela sua, e nós agradecemos, olha só, nós temos uma coisa boa. Graças a esse trauma, esse problema que a Justiça Trabalhista do Rio de Janeiro passou, TJ e TRF2 não podem nem ouvir falar em PJE. Olha que alegria. Porque você já pensou esse problema também na Justiça Estadual e na Justiça Federal? Quer dizer, todas as 4 regiões, 5, não sei, TRF, estão no PJE, menos a 2ª região. E o nosso TJ resistindo bravamente aí a manter o seu sistema, que funciona. É simples, é rápido, é intuitivo, é mais fácil. Né? Hoje, senhores, o advogado não basta só saber o direito também, não. Tá? Praticamente, o nosso vice-presidente disse que tem que fazer uma escola de informática, que, aliás, nós temos a Oficina de Informática Básica da OAB. Porque nós somos obrigados também a conhecer esse lado técnico. E se o advogado gostasse de TI, de técnico, ele tinha ido para matemática, tinha ido para TI, não é verdade? Não, o advogado, naturalmente, ele é um ser analógico. Né? É a geração analfabete, que a gente chama, que são os nativos digitais, que são vocês que estão aqui, são da geração Y. E a grande maioria da geração que a gente trabalha é a geração J, a geração jurássica. Não tem a menor ideia daquilo que se trata. O senhor sabe que eu estou falando sério. Navegador. O que é navegador? Porque cada um navega num. Né? Recentemente, um advogado me ligou porque a greve estava indisponível, do TJ. É filho, tá? Não, João. Entrei, está aqui.
Ô, mãe, eu estou na tela. Qual tela que você está? Ô, Gê, qual navegador que você está? Pode sair. Entra no Explorer. Ele estava no Chrome. Aceita que dói menos. Sai, entra, der zebra, você volta para o Mozilla e você volta para o IE. Né? Como é que eu assino? Tem sistema que eu assino offline, graças a Deus, é do TJ, e tem sistema que eu assino offline e online. O Java é o famoso, a gente chama de Javaitarde. Né? Nós rezamos todo dia para ele ir embora. Tá? Porque todos os problemas que vêm também são do Java. Então, eu assino online, eu assino antes de acessar o portal, eu assino depois. Qual é o formato do meu anexo? Porque conseguiram inventar uma coisa que ninguém nunca soube para que existia. Vocês já ouviram falar em PDF-A? O apelido dele é o Me Executa, porque todos os anexos, a petição na Justiça do Trabalho e no PJE, só pode ir em anexo no formato PDF-A. Advogado manda em PDF e eu me extingui. Né? Todas as ações são extintas. Além disso, nós temos que também instalar a cadeia, no bom sentido, da ICP Brasil. Okay? E também o driver da sua leitora ou do seu token. Vocês já viram quanta coisa que tem para dar errado? Gente, dá, porque tem tudo para dar errado. Né? É a sessão do analfabetismo digital que a gente está vivendo. Onde é que está o problema? Entre a cadeira e eu, e ninguém sabe. Até hoje, ainda nós já ouvimos isso na nossa oficina de informática básica. Né? Hoje, nós temos um grande receio, trabalhamos uma grande preocupação de que a tecnologia não seja um fator de exclusão dos mais velhos. O cara sabe o direito, mas ele não sabe a tecnologia. Né? Nas nossas aulas, uma vez chegou um senhorzinho, um advogado, com um rapaz do lado. Professora, estava assistindo a sua aula. Ai, doutor, eu cheguei no seu coração. Então, é um processo assim, de evangelização. Pois eu vim aqui me apresentar. Eu sou o processo, ele é o eletrônico. Eu falei, espero que o senhor não largue ninguém nunca, né? Porque ele precisa ver. O meu filho, meu neto passou no concurso. Eu falei, paga ele, paga o salário dele para pagar com você. Né? A questão do Estatuto do Idoso, né? Que nós temos que preservar e dar o acesso em condições de liberdade e dignidade. Né? Vou passar mais rapidinho aqui, porque passamos também por entraves tecnológicos. Vocês estão vendo que o nome da aula é A Vida Como Ela É. Tá? O Java, o advogado nunca... o senhor nunca precisou peticionar, não é desembargador? Tem aquela coisa assim, execute isso agora. Poderá ser extremamente perigoso para você. Você fez uma operação ilegal e será deletado pelo sistema. E ele vai lá e atualiza o Java. Não, gente. Você atualiza o Java para tudo. Computador de processo eletrônico não pode ter vida própria. Ele só faz o que você mandar. Tá? Aí o advogado perde prazo, perde prazo. Você está lembrando um juiz que me falava que o computador surgiu para resolver os problemas que a gente não tinha. Né? Exatamente. Isso é por aí. É o decifra-me ou devora. Né? Atualização automática já é. Teu computador já te faz o processo eletrônico, ele só faz o que eu mando. Ah, mas eu vou ficar para trás, vai ter bug, mas você vai continuar acessando o processo eletrônico. Tá? Então, outro dia desse, esse aí foi comigo. Né? Não, meu carinha da TI, que eu não vivo sem ele. Né? Você pode até não ter um companheiro, mas o carinha da TI você tem que ter. E a relação é íntima e profunda. Tá? Eu falei para mim, para o meu outro dia, eu falei, não, nós temos que bater uma DR aqui, porque nossa relação está ficando muito íntima, cara. Você está me acessando remotamente, cara? Olha isso. Ele está não sei aonde eu estou. E ele está me acessando, ele está entrando na minha vida com o meu computador. Aí ele atualizou e pronto. O computador toque não funcionava mais. Xinguei.
aprendi o que aconteceu em homenagem aos próximos, aos que já passaram por isso, aos que vão passar. A minha vida hoje não é escrever livro, tá? É fazer manual. Manual de autoajuda. Eu fiz esse aqui. O computador parou de reconhecer o seu token, sabe como fazer? É uma bruxaria, é uma feitiçaria. Você vai lá, não pergunta, segue. Nova versão agora do Chrome, ele simplesmente desativou o Java. Eu não sei como é que vai ficar o processo eletrônico. Então, tem mais uma bruxaria aí, que é uma receita de porção mágica. Não questiona, segue as instruções, com 2, sabe, vira aqui, olha para ali, e faz que o seu computador, num passo de mágica, voltará a funcionar normalmente. Temos também falhas de terceiros. Já estou acabando, desembargador. Falhas de terceiros. Quando eu não consigo acessar a Justiça, porque tem problema de comunicação com a Receita Federal. Ou seja, no PJE, eu não me cadastro como advogado e não entro como inicial. Não é? Vocês já pensaram que sem luz é sem internet? Você acha, desembargador? Porque não liga o modem. Né? O último apagão, eu escrevi esse artigo em homenagem, né? Apagando o processo eletrônico. O que tem a ver com isso? Porque os sistemas, os prazos só são automaticamente prorrogados e devolvidos por erro do tribunal. Né? E, quando se pensava que nada mais pudesse acontecer, aconteceu. A LCR da ICP Brasil, a lista de certificados revogados, saiu do ar. Foram 2 dias, TJ sofreu horrores, todo mundo ligou para cá, Regina com ITI, Maurício com ITI, até o ITI dizer, é meia culpa, minha máxima culpa. Se você quiser peticionar para qualquer tribunal, tem que saber o limite de cada um. Tá? Olha aí, então, vários. E aprenda a conhecer, chama de você, não de excelência, o tal do PDF-SAM, que ele vai recortar, dividir os seus arquivos e que você deve, como advogado, cortar em arquivos individualizados, numerados e ordenados na ordem da argumentação. Portal do tribunal. Nós acessamos a qualidade de usuário externo, que tem que ter internet, certo? Tem que ter uma boa banda. No Brasil, a banda larga é lerda e cara. Sem infraestrutura de acesso, péssima. Só onde está marronzinho aqui, onde está azul marinho, que é o Sudeste. O resto é este calvário, que é a região amazônica, que eu posso dizer que eu conheço. Eu sou quase cidadã paraense, de tanto que eu fui lá para dentro. E no Pará não tem internet. Como é que nós vamos falar de internet num lugar, em processo eletrônico onde não tem internet? Sistema temporariamente indisponível, isso que eu já falei, eu prefiro a indisponibilidade do que a instabilidade. Ou seja, o acesso à justiça está condicionado ao bom funcionamento do sistema informatizado. E isso é a reversão total que aconteceu, né, da justiça offline, e que tivemos que fazer um abaixo-assinado para entrada com petição em papel, não fomos atendidos, eu entendo por quê, ok? Mas ficou muito tempo fora do ar. Então, senhores, essa é a geração do advogado do processo eletrônico. É a geração Rivotril, é o pleonasmo do advogado desesperado. É isso que nós vivemos. É mesmo. Eu me vejo ali total. Né? Temos os bugs do sistema, que a cada atualização os processos somem, né? Eles reaparecem. Mas dá aquele medão, o que aconteceu? A última foi o problema do CEP, graças a Deus não foi aqui na nossa regional, em que ele deu uma espécie de mandinga, né? Você clica como contorno na paleta, né? E para aí que vai que aparece, tá? Um outro também é a limpeza do cache, doutora Ana Amélia. O que significa cache? Falei, meu filho, vai lá, segue essa bula, tá? Limpa o cache que você vai conseguir acessar de novo, você vai conseguir resolver o problema do seu CEP. A cada versão, temos aquela onde está o Oli. Some tudo. Tá? E depois ele volta. Mas a gente não sabia que ia sumir. Né? Então, tudo isso gera o quê, gente? Demanda para a OAB, porque nós também não sabíamos. E a última, que foi aqui que eu vou mostrar para vocês, que foi do ISAGE, quando uma desembargadora foi a imprensa dizer que o voto dela mudou. Não preciso dizer para vocês que aconteceu uma enxurrada de telefonema na OAB, que se muda voto desembargador, imagina o que faz com a minha petição. Né? Calma, isso foi no ISAGE, a OAB está lá tentando, foi com aquele sistema em que o tribunal paga licenças caríssimas. Né?
Então, senhores, eu falo, na nossa experiência de quem está na ponta do chicote, de que reduz o acesso à justiça, sim. É quando esses temas eles não são levados em consideração em relação ao pleno acesso à justiça e o efetivo acesso e a justiça justa. Né? O que nós temos que fazer? Isso não é uma caminhada sozinha, definitivamente. Por enquanto, não, eu volto a reiterar, eu reitero, isso não falo em relação ao nosso Tribunal Regional. Rio de Janeiro, TJ, não é nada. Estou falando dos Brasília, né, que nunca ouviu ninguém. Faz tudo sozinho, depois dá o que dá, são recursos dispendidos demais. Né? Temos que pensar em todos os atores do processo. É preciso ouvir a advocacia, ouvir o Ministério Público, porque cada um temos um tipo de acesso e precisamos ter acesso efetivo ao processo eletrônico. Então, não venham, como eu ouvi lá em Brasília do CNJ, sabe, desembargador, dizer que advogado reclama muito, advogado gosta de processo eletrônico. Gente, advogado adora processo eletrônico, você deixa que ele funcionasse, ia ser ótimo. Olha só, fiquei livre de papel, certo? Não tem mais papel. E pratico advocacia always on, aonde eu estiver. Eu sou advogado.com. Eu tenho... Olha só onde que eu quero ir advogado. Né? Mas tem que ter internet, né? Ah, e detalhe, coisa nova, boa para vocês. Vai vir a certificação digital móvel, ou seja, no meu tablet, quando os nossos sistemas forem mobile, né? Eu vou advogar aí, o advogado vai... Eu vou estar vamos lá, está em Aruba, Cancún, né? De boa, me divertindo, meu cliente me liga, porque eu sou advogado.com, eu tenho o meu smartphone que está em home, eu vou atendê-lo, vou acessar o processo eletrônico, eu estou com o meu token, né? Agora vai ser até móvel, eu acesso, dou uma olhadinha no processo, aceito a causa, né? Dou para o meu advogado, passo para o meu júnior, né, ou estagiário, fazer, e vou tomar champanhe. Gente, isso é maravilhoso. Né? Agora, para isso, é preciso que o sistema funcione. Né? Vamos trabalhar numa governança colaborativa, gente, que, graças a Deus, é isso que nós estamos conseguindo agora, com essa nova gestão do Lewandowski, com essa nova gestão do CNJ, que, finalmente, tem uma interface amigável com a advocacia. Eu deixo para vocês o meu muito obrigada, espero ter chegado no coração de vocês. Obrigada.